um fator decisivo para você aprender a língua. A Júlia, por exemplo, nunca morou no exterior, né? E é claro que se você souber usar isso ao seu favor, você vai dar um salto no desenvolvimento da língua, né? Mas não adianta morar fora e não saber como absorver a língua e aprender a se comunicar. O fato é que é um mito, tá? Pensa nisso, é um mito dizer que para você aprender inglês você precisa morar fora do Brasil, tá? Esquece isso. Então vamos acabar também com essa crença, vamos riscar. Risca isso da sua vida. Se você anotou aí, você risca agora no seu papel, tá? Agora a gente vai para o segundo princípio para falar inglês. Estão acompanhando? Vou virar aqui, ó, pra gente pro nosso segundo princípio, tá? Então, nosso princípio, vou tentar escrever grande que eu vou diminuindo de tamanho. O nosso segundo princípio é que para aprender inglês você não tem que estudar 24 horas por dia. Então, ó, não tem que estudar. Vai anotando aí enquanto eu tô anotando também. 24 horas por dia. Mais fácil assim. Eu sei, né, que muita gente pensa isso, mas vamos anotar isso aí, tá? Então, assim, ó, eu não tô dizendo que você precisa se dedicar só 10 minutos por dia, tá? Não é isso. Mas você também não tem que abdicar da sua vida particular para aprender inglês, tá? É óbvio que quanto mais tempo do seu dia você se dedicar aos estudos do inglês, mais rápido você vai conseguir se comunicar na língua, com certeza. Mas se você se dedicar ao inglês 1 hora por dia e manter uma constância de aprendizado por 1 ano, você vai ver resultados inacreditáveis, tá? Sim, mesmo que você trabalhe o dia inteiro, tá? Os meus alunos aí, eles trabalham, têm uma vida normal. Mesmo que você tenha filhos, mesmo que a sua rotina seja abarrotada de coisas para fazer. Ai, Cíntia, mas eu não tenho 1 hora para aprender inglês. Pensa naquela 1 hora que talvez você passe dentro do ônibus, indo para o trabalho todos os dias. 1 hora talvez seja o tempo que você passe assistindo ao capítulo da novela. 1 hora é o tempo de almoço do trabalho. 1 hora é aquele tempo antes de dormir, que você nem percebe que você passa 1 hora usando o seu celular, sei lá, olhando o Instagram. Você precisa encontrar a sua 1 hora por dia. Vou até botar aqui, ó, 1 hora por dia. Tem que encontrar a sua 1 hora por dia, tá? Você precisa focar no que de fato é importante e vai trazer resultados para a sua vida no longo prazo, tá? Com essa 1 hora por dia, você consegue aprender a falar inglês para conseguir realizar os seus maiores sonhos que dependem do inglês, tá? Assim como eu realizei o meu, que era morar em um país de língua inglesa, tá? E eu sei que você tem muitos sonhos e eu quero que você realize esses sonhos, tá? Porque eu sei como é maravilhoso. Mas entenda que o mais importante é a consistência no longo prazo, tá? Mais vale você estudar 20 minutos até por dia, 5 vezes na semana, por 1 ano, do que você estudar 3 horas num dia, nada nos próximos 4 dias e talvez parar daqui a 3 meses. E assim você não vai ter constância. Então, uma coisa importante é constância, tá? Constância. E mais importante ainda, não é sobre o tempo que você passa estudando, mas o que você faz nessa 1 hora. Isso também é muito importante, tá? Então vamos agora para o nosso terceiro princípio da aula de hoje. Estão anotando tudo aí, né? Para depois não ficarem perdidos. Terceiro. Então, o terceiro princípio é dedicação máxima naquilo que de fato faz a diferença. Lembra que eu estava finalizando ali no princípio 2? Então, ó, não vou escrever tudo, vou demorar. Dedicação
máxima. Dedicação máxima no que de fato faz a diferença, tá? Como tudo na vida, sem dedicação, a gente não vai conseguir os resultados que a gente quer e que a gente espera, tá? E no inglês não é diferente. Mas se dedicar não é tudo. Você precisa se dedicar naquilo que de fato vai fazer a diferença e te trazer resultado. Não adianta você se dedicar, no sentido, mas eu estou me dedicando a métodos antigos, ultrapassados e que simplesmente não te dão resultados. Ao invés disso, se dedique a algo que de fato te dá resultado. Por exemplo, praticar conversação, falar inglês, mesmo que errado. Geralmente, né, as pessoas que me dizem que estão estudando inglês, tá? A minoria pratica a conversação em inglês semanalmente. Coloca aí nos comentários, quem que pratica a conversação semanalmente? Toda semana você tem prática de conversação. A verdade é que a maioria nunca nem teve essa prática, né? E é isso que permitiu vários dos meus alunos a falar inglês e alcançar o tão desejado, tão sonhado 10 Minutes with a Native, né? Para então realizar os sonhos deles através do inglês. Ou seja, saber a direção é muito mais importante do que rápido. Porque se você for rápido na direção errada, de que adianta? Nossa, cheguei rápido. Chegou onde? Lugar nenhum. Mas eu cheguei rápido, isso que importa, né? E aí o seu esforço, tempo e dinheiro vão ser jogados no lixo, tá? Então, dedicação máxima do que de fato importa, né? Não adianta você se esforçar, suar, meu Deus, tá? Mas você não está fazendo na direção certa, isso é muito importante. Vamos agora para o quarto princípio, tá? Dessa aula, vou até escrever aqui mesmo. Quarto princípio, tá? Dessa aula é você atrelar o seu aprendizado a algo que te faça sentir prazer, tá? Algo bom. Então, como é que eu poderia resumir isso? Então, aprender se divertindo. Talvez eu poderia resumir assim. Se divertindo. Tá? Então, eu não vou mentir para você, tá? Aprender uma língua não é um processo fácil e muito menos curto, tá? Não quero que você saia correndo. Se você não atrelar isso a coisas que te satisfazem, que você gosta, tá? Você sempre vai conectar o inglês a algo ruim, algo que você não gosta. E então começa aquele ciclo vicioso da autossabotagem. Você começa a protelar as coisas que você se propôs a fazer no inglês, né? Você começa a perder o interesse e depois você diz para você mesmo que o inglês é muito difícil e que não é para você. Mas na verdade, isso tudo foi causado porque você não conhecia esse princípio. Porque as pessoas disseram para você que para aprender inglês, você tem que ir lá pegar o livro chato para ler, não tem outro jeito. Não, tem que assistir esse vídeo aqui, mas esse vídeo é chato. Não, mas é assim que você vai aprender inglês, o vídeo tem que ser chato mesmo, né? Que você tem que assistir uma série que você não gosta, né? Quantas pessoas falam, não, você tem que assistir Friends, mas eu não gosto de Friends. Não, não interessa, tem que assistir Friends. Que você tem que ouvir uma música que você não gosta, para você conseguir aprender inglês. E aí você começa a pegar o quê? Repulsa pela língua. Se você tem repulsa pelo inglês, o processo de aprendizado se torna insustentável. E você precisa do quê? Lembra que eu falei? Longo prazo, né? Porque você precisa ter contato diário e a longo prazo. Né? Então lembra do princípio número 2? Sobre a constância? Sem a constância você não vai conseguir chegar lá. Então como é que você vai ter contato com o inglês se você sempre relaciona esse momento a uma obrigação chata que você precisa fazer, tá? Isso mostra que se você atrelar o inglês ao que você gosta, consequentemente, você vai ter mais contato com a língua, porque você vai querer ter mais contato, né? E eu afirmo com toda certeza, com toda a confiança do mundo,
que mais cedo do que você imagina, você vai estar se comunicando em inglês, tá? Por exemplo, a minha irmã, que vocês viram, tem que ser divertido, tem que ser prazeroso, tem que fazer isso ser divertido. Então, busque coisas em inglês que sejam leves para você. Então, me coloca aí nos comentários o que vocês gostam, né? Por exemplo, Cintia, eu gosto de assistir essa série tal, eu gosto de música, eu gosto de entrevista, eu gosto de ler notícia, é isso que eu gosto. Então, me coloca aí nos comentários o que você gosta, tá? O que faz você se sentir feliz, pra cima? Isso vai criar uma grande conexão positiva com o idioma, né? E agora, vamos para o nosso quinto, tá? E último princípio. Vamos lá. Quinto e último princípio do inglês, que é não ficar preso em gramáticas chatas, mas falar, tá? Vou botar aqui no próximo. 5. Quinto princípio. Ó. Gramática chata. Quando eu falo gramática chata, aqueles livros que você acha que tem que fazer todas aquelas lições de gramática. Falar. É isso que você precisa fazer. Falar, tá? E eu sei que você está pensando, Cíntia, eu tenho, né, que estudar aqueles livros enormes, ficar gravando um monte de coisa, eu já tentei tudo isso, não consigo gravar aquilo tudo, um monte de regra gramatical não funciona pra mim, não dá, tá? Porém, eu te digo que é exatamente isso que você não deve fazer. Ficar preso a livros de gramática, tentando decorar regras gramaticais na raça, né? Porque além disso não ser sustentável, a gente volta no princípio da constância, não é isso que vai fazer você conseguir um dia falar inglês, tá? Lembra quando você aprendeu português? Me diz, quantas vezes você precisou consultar um livro de gramática para poder falar suas primeiras palavras em português e ter suas primeiras conversas? Pois é, nenhuma vez, você falou isso, você acertou, nenhuma vez você aprendeu a falar a língua portuguesa como? Simplesmente ouvindo outras pessoas falar ao seu redor todos os dias. Mas mais importante do que isso, se arriscando, falando, errando. Já viu uma criança, ela tenta falar, ela fica blá, blá, blá. Aquilo tudo, ela está tentando falar o que ela ouve, né? E foi justamente porque você ousou errar várias vezes que você aprendeu a maneira certa de falar e aprendeu a desenvolver essa sua capacidade de se expressar em português. A primeira vez que você colocou a mão em uma gramática de língua portuguesa, você já era fluente em português há muito tempo, já falava pelos cotovelos, né? Então você não precisa ficar preso em livros de gramática para poder falar inglês fluentemente, né? O que na verdade você precisa é se expor à língua e falar, mesmo falando errado, porque foi assim que você ficou fluente no português, errando, tá? Toda vez que você falava algo errado, alguém te corrigia, naturalmente, né? Não era, olha, vamos lá, vou te corrigir, não, naturalmente isso acontecia. Aí você falava de novo errado, porque você achava que na primeira correção você já ia falar certo. Não, falava errado de novo, a mesma palavra, e alguém ia lá e te corrigia mais uma vez. Até que uma hora, né, você não errava mais, porque de tanto você ter errado inúmeras vezes, a mesma palavra, a mesma expressão, e de tanto te corrigir a mesma palavra, chega uma hora que é inevitável você aprender a maneira certa. O seu cérebro, ele simplesmente absorve aquela informação de uma forma totalmente natural. Imagina se você tivesse medo de errar quando você era criança. Você nunca aprenderia a forma correta, porque o medo ia fazer você não falar, ninguém ia te corrigir, e você nunca teria aprendido a maneira correta. E é isso que acontece muito. A gente tem medo de ir lá, mas Cíntia, como que eu vou falar? Como que eu vou conversar? Se eu não sei, se eu vou errar? É justamente porque você não sabe, porque você vai errar, que você precisa disso.
Se você não errar, ninguém vai te corrigir, você não sabe que está falando errado e você vai continuar sem falar inglês, né? Então, não fique preso à gramática, não ache que você tem que começar por aqui, não. Fale, se arrisque, tá? Dito tudo isso,